Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Destaques. A gente começa falando de saúde e de um tema de grande interesse. A alopécia, que é uma condição que se manifesta pela queda de cabelo, ela pode ser causada por um conjunto de fatores que envolve desde a genética até mesmo estresse do nosso cotidiano. Questões como o diagnóstico, tratamento e outros pontos relacionados a essa doença capilar, nós vamos acompanhar a partir de agora. Para você que está acompanhando o programa de Destaques, a gente vai chegar agora para falar sobre saúde capilar e sobre alopécia, que pode ser um termo novo para muita gente, mas que tem atingido jovens adultos e homens, mulheres também. A gente vai conceituar, falar sobre o tratamento com a ajuda da doutora dermatologista Elisângela Medeiros. Doutora, primeiramente, conceituar para a gente o que é a alopécia, a incidência, se atinge mais homens ou mulheres. Vamos começar a conversar sobre esse ponto nesse assunto. Olá, Felipe, bom dia, primeiramente. Alopécia, na verdade, significa queda de cabelo. Então, quando a gente fala em alopécia, a gente não está dando um diagnóstico. A gente está apenas falando que o indivíduo ele sofre de algum tipo de queda de cabelo, que a gente tem várias. E a que a gente mais está acostumado a ver no dia a dia é o eflúvio telógeno, que é aquela condição em que a pessoa nota que está perdendo muito cabelo, principalmente quando vai pentear, ali no momento do banho, ou até mesmo quando acorda e observa grande quantidade de fios no travesseiro. E esse eflúvio telógeno, ele acontece por várias causas. O estresse, após alguma doença infecciosa, o uso de algumas medicações, mulheres que estão passando pela fase do pós-parto ou estão fazendo alguma dieta com muita restrição calórica, fazendo uso daquelas canetas emagrecedoras, tudo isso pode antecipar a fase de queda dos fios e levar ao eflúvio telógeno. Mas existem muitos outros tipos de alopécia também, que a gente sabe que uma que está muito presente no dia a dia é a calvície, que aí a gente já tem aquele tipo de alopécia mesmo, que tem um padrão mais genético, mais hormonal e acomete tanto homens quanto mulheres. Doutor, eu posso falar em cura, tratamento, como é que a gente pode direcionar nesse sentido? Quando a gente fala de eflúvio telógeno é uma condição temporária. Então, é uma condição que normalmente a gente começa a notar 2 a 3 meses após o evento que causou. E aí, entre 3 a 6 meses, o próprio corpo, ele tende a gerar todo o restabelecimento, os fios, eles voltam para a fase de crescimento de novo, e aí passa aquela fase de queda muito intensa. Mas quando a gente está falando de um outro tipo muito comum, que é a calvície, que atinge muitos homens, quanto também atinge muitas mulheres, é uma condição realmente crônica, é uma condição que precisa de tratamento. E quanto antes a gente tratar, mais chance a gente tem de não só controlar esse quadro genético, mas também conseguir fazer com que aqueles fios que já sofreram um processo de afinamento possam voltar a engrossar, possam voltar ali a preencher aqueles espaços vazios e melhorar aquele aspecto mesmo de cabelo ralo. Eu posso falar em medicamentos, mudanças de hábitos, já que a senhora falou que pode estar ligado tanto a estresses como a fatores genéticos também? Isso, quando a gente fala, Felipe, de eflúvio telógeno, que é a condição número 1 de queda de cabelo que leva o paciente ao consultório, a gente primeiro precisa orientar, acalmar esse paciente, fazer uma história bem completa para saber se meses atrás o indivíduo ele sofreu alguma dessas coisas, se ele está utilizando alguma medicação nova, está passando por essa dieta que está com muita restrição calórica, com a perda de peso muito grande, se ele está passando por um estresse muito intenso, porque o estresse ele libera um hormônio, que é o cortisol, que acaba desregulando o ciclo capilar. E aí aqueles fios que já estavam para cair, faz com que eles sejam antecipados essa fase de queda, e aí o indivíduo ele nota que está tendo uma queda maior. E aí, nesse caso, a gente tranquiliza, fala para a pessoa que não precisa tomar remédios, não precisa ir na farmácia por conta própria e comprar ali gominhas ou suplementos capilares, porque isso vai ser uma fase transitória. Então, tem que acalmar o coração e aguardar o período do eflúvio telógeno passar. Mas quando a gente fala da alopécia, que também é um dos tipos de queda de cabelo, o indivíduo ele vai precisar, sim, fazer medicação para o resto da vida, para tentar ali controlar aquela base genética dele que determinou que o cabelo dele vá afinando e vá ficando bem ralinho com o tempo. Se você pudesse falar para a gente também sobre os pacientes que a senhora tem recebido, porque além de ser uma questão de saúde também, querendo ou não, tem a parte da estética também, da autoestima, como é que a senhora também trata isso com as pessoas que a senhora pode atender?
como queda de cabelo é o cartão de visita, né? Tanto de homem quanto de mulheres. Então, sempre que a pessoa está passando ali por uma queda de cabelo mais intensa, e obviamente que não tem um conhecimento necessário para saber que tipo de alopecia se trata, eu sempre oriento que, em primeira mão, procure o dermatologista, para que a gente faça uma história bem completa, faça um exame físico direcionado. A gente utiliza um aparelhozinho chamado dermatoscópio, que a gente consegue ver com muita ampliação e muitos detalhes esse couro cabeludo e também os fios, para ver se esses fios eles estão passando por processos de afinamento, processos de quebra, se é um fio que está danificado, sofrendo ali processo de calor, de danos mesmo do dia a dia, de radiação ultravioleta, porque a gente sabe que tudo isso também contribui com o desgaste dos fios. E aí, depois desse exame direcionado, com a gente estabelecendo um diagnóstico correto, é que a gente vai direcionar esse tratamento. E aí, só lembrando que a gente tem diversas outras causas de alopecia. A gente tem alopecia areata, a gente tem alopecia frontal fibrosante, a gente tem alopecia por pressão, por tração. Então, assim, são muitos tipos de alopecia. Não adianta o indivíduo ir por conta própria e fazer coisas da cabeça dele, porque com certeza não vai resolver. Doutora, só para a gente finalizar, claro que sem falar preços, mas em relação a consultas, a medicamentos, aos exames, diagnósticos, é acessível, é um investimento relativamente elevado? Como é que a senhora pode esclarecer isso para a gente? A depender da causa que a gente estabeleça, é um tratamento que dá para o indivíduo ir fazendo, porque a gente pode associar, por exemplo, procedimentos de consultório, mas se o indivíduo não tiver condições financeiras, ele pode ficar mesmo optando ali só pelo tratamento domiciliar. E aí é uma coisa que a gente sempre leva em consideração na consulta, né? O médico, eu sempre falo que ele tem muito esse papel social. Então, olhar para essa questão financeira, considerar o contexto social, vale também para a gente que está ali todos os dias atendendo. Perfeito, doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Agora a gente vai conversar com a paciente, né, que a partir do momento que viu que essa queda de cabelo poderia não ser tão comum, foi buscar atendimento, foi buscar uma consulta, um direcionamento especializado. Renata Góes vai conversar aqui com a gente. Renata, a partir de que momento você pôde perceber que essa queda de cabelo não era normal, que você tinha que buscar uma ajuda mais especializada, mais específica? O meu cabelo, ao longo dos anos, foi afinando, né? Eu fui percebendo, eu tinha um cabelo bem denso, pesado, e com o passar dos anos, o meu cabelo foi afinando, foi ficando mais fininho, parecendo cabelo de criança, mas o pico mesmo que eu tive de queda de cabelo foi no pós-parto, né? No período de amamentação. Aí o meu meu couro cabeludo começou a apresentar falhas visíveis, né? E aí foi quando eu comecei a ficar mais tensa com a aparência, né, do cabelo. E em seguida, assim, alguns anos depois, com a pandemia, eu tive Covid 2 vezes e a Covid também agravou muito a queda. Então eu fiquei com 4 falhas graves, mesmo que aparecia bastante o couro cabeludo, e isso me deixou muito triste, né? Você se olhar no espelho, você tirar uma foto, não tirava foto com a cabeça abaixada, porque aparecia muito as falhas. Quem me fotografava de costa, de lado, aparecia falhas nessa região, no topo da cabeça. Então isso deixa a gente muito insegura, né? Como mulher, a questão da vaidade, da estética, né? A gente fica realmente muito insegura. Há quanto tempo você está realizando esse tratamento e, para quem está acompanhando a gente, vale a pena? Quais foram os resultados que você já observa, né, desde que você iniciou? Sim, eu faço o tratamento domiciliar já há 1 ano e meio e eu vejo vejo melhora, porque eu realmente estava com falhas bem significativas. Hoje ainda estou com o cabelo ralo e fino, mas você já não observa muito as falhas, né, muito visíveis. Você vê que o meu cabelo é fino e ralo, mas as falhas já estão sendo cobertas. Então, melhora muito na minha autoestima, melhora muito na minha condição de saúde do meu cabelo mesmo. Eu estava há 10 anos com o cabelo com um corte curto para evitar a queda. Eu pintava o cabelo, né, fazia mechas, descoloração, não faço mais. Optei por estar com o cabelo completamente natural por conta da alopécia, mas agora eu já consigo ter um cabelo mais comprido, com saúde, né? Vejo que o meu cabelo melhorou muito, o aspecto, melhorou muito a textura. Então, eu sou muito satisfeita com o tratamento. Teve a questão da Covid, só para a gente finalizar, teve também o seu pós-parto. O tratamento também te ajuda a mudar alguns hábitos para poder ter ainda mais atenção com essa parte da saúde capilar também.
Sim, é como você faz exercício para o corpo, né? Você se exercita, você cuida da pele, você hidrata o corpo, hidrata o rosto, e o cabelo não é diferente. Você trata o cabelo com a sua rotina como uma rotina de skincare natural do dia a dia. Então, os hábitos mudam, né? A alimentação também tem que mudar um pouco, você tem que observar o que inflama, né, o seu couro cabeludo, para evitar mais essa queda. Perfeito, Renato, muito obrigado pela sua participação. Ó, só para a gente encerrar com alguns dados, 40 milhões de brasileiros por ano sofrem com queda de cabelo, por isso a importância de você buscar uma ajuda especializada para você realmente saber do que se trata e ter um direcionamento bem encaminhado. Voltamos ao estúdio. Tema extremamente interessante. Por isso, é importante que você possa compartilhar também estas informações. A gente faz uma pausa e volta depois do intervalo. Um dos responsáveis pelo incentivo ao parto humanizado, o médico Galba de Araújo, será reconhecido pelo seu legado e contribuição para a área obstetra. 40 anos após seu falecimento, o especialista será tema de uma exposição organizada pela UFC através da Faculdade de Medicina. Para você que está acompanhando o nosso programa, uma importante dica de uma exposição que está acontecendo em Fortaleza, organizada pela UFC, através da Faculdade de Medicina, a exposição Galba de Araújo, que traz o legado desse importante médico obstetra e como ele serviu através da Universidade Federal do Ceará. Para conversar com a gente sobre essa exposição, nós estamos aqui com o médico obstetra Carlos Augusto, que também é coordenador do Museu do Parto. Doutor, eu queria que o senhor começasse a falar para a gente sobre a importância dessa exposição, por que está trabalhando a imagem de Galba de Araújo. Bom dia. Na realidade, Galba de Araújo foi um visionário. Eu diria que foi o introdutor do que nós chamamos hoje de parto humanizado. Esse ano completam-se 40 anos do seu falecimento e por isso nós pensamos em fazer esse tributo a Galba de Araújo, humanizando a tessitura da vida. Essa exposição acontece até o dia 17 de outubro. Para você ter uma noção da importância dele na redução da mortalidade materna e neonatal naqueles anos, 50, 60 anos atrás, Galba de Araújo ia atrás, inclusive, dos coveiros para poder saber quantas mulheres grávidas estavam morrendo, para poder trabalhar com as parteiras e fazer com que elas pudessem encaminhar, através do ensino, mais precocemente as mulheres para as maternidades, especialmente para a maternidade escola, porque ele foi o primeiro diretor da maternidade escola Assis Chateaubriand. E o que ele queria era salvar vidas. E ele aprendeu com as parteiras, valorizou o trabalho delas, com isso aprendeu para que elas pudessem aprender a encaminhar cedo as mulheres para que elas não morressem no interior. Ele era um visionário, ele trabalhou de uma forma que ele queria que o parto fosse vertical. Por causa disso, aqui na exposição vocês podem ver uma mesa de parto que foi criada por ele para permitir que a mulher na maternidade escola parisse sentada há mais de 40 anos. Então ele queria que a mulher fosse a protagonista nesse momento sublime que é o nascimento, que é um momento mais potente que a mulher tem na vida, que é um momento de parir, é o momento de dar vida. Então, ele era realmente uma pessoa à frente do seu tempo, que merece ter todo esse destaque, que merece ter toda essa atenção, porque ele realmente valorizou a mulher, valorizou a comunidade, valorizou o bebê, valorizou todo um trabalho de humanização. Doutor, o senhor pensou na exposição, a construção do espaço aqui foi pensado aí por várias mentes, né, trabalhado por várias mãos. O que é que a gente vai observar aqui de utensílios? O senhor próprio falou aí de um equipamento feito por ele há 40 anos para humanizar cada vez mais o parto, que a gente vai poder observar aqui de itens materiais que ressaltam a importância do trabalho de Galba. Nós temos aqui na exposição, aqui atrás mesmo, logo atrás de você, nós temos uma vértebra de baleia. Na Praia do Cumbuco, as mulheres pariam nessa vértebra de baleia
E nessa foto que está aqui por trás da gente, todas essas crianças que estão aí nasceram nessa vértebra de baleia. E dizia-se que quem nascesse assim tinha sorte na vida. Por isso ela é tão valorizada nesse aspecto. Nós temos mesas de parto aqui, cadeiras de parto, bancos de parto, que são usados desde a antiguidade. Temos dados do próprio professor, né, que são, ele é, na verdade, um prêmio nacional pela humanização ao parto, né, que as principais maternidades do Brasil recebiam pelo Ministério da Saúde. Nós temos a estatueta dessa exposição que foi entregue a ele próprio pelo ministro na época em que o prêmio foi criado, pela primeira vez. Então são peças realmente que têm um valor antropológico muito grande e que é muito interessante que as pessoas venham conhecer, venham ver. É muito legal conhecer a história do parto. E junto com uma tessitura, digamos assim, porque ele queria criar uma rede de atenção, uma rede hierarquizada. E essa foi a ideia da tessitura da vida, e por isso a exposição tem esse nome. Antes da gente finalizar, eu queria que só o senhor falasse a importância da população como um todo estar podendo conferir essa exposição também, mas sobretudo o público universitário, aquele aluno que pensa ou que já está cursando medicina. A exposição está situada no bloco didático Ronaldo Ribeiro, da Faculdade de Medicina da UFC. Portanto, aqui, nesse espaço, nós temos o trânsito constante dos alunos da medicina, mas também das outras especialidades de saúde, fisioterapia, odontologia, farmácia. Então, esse espaço ele está aberto, principalmente, digamos assim, pela própria localização aos alunos e aos profissionais da saúde. Mas ela é para o público em geral. E eu diria que é muito para as mulheres. As mulheres precisam realmente entender o protagonismo dela e a importância dela, e elas podem perceber aqui todo o valor que elas têm no momento sublime de parir. A importância agora, assim, para a gente finalizar, de Galba, na sua formação profissional, o senhor realmente tem como essa referência no meio? Desde os 5, 6 anos de idade, eu ouvia falar na minha casa de Galba de Araújo, porque o meu pai, Carlos Augusto Alencar, era o vice-diretor dele na época. Como primeiro diretor, ele era o diretor e o papai era o vice-diretor. E eu ouvia. E tive, graças a Deus, a oportunidade de, enquanto ainda médico residente, e iniciando o meu trabalho na maternidade escola, conviver com o professor Galba de Araújo. Nunca me esqueci de um dia em que eu, colocando a mão na paciente para examinar, ele pediu que eu parasse, que eu não apertasse a barriga dela, porque eu não precisava fazer isso, porque bastava eu colocar a mão em cima e a minha sensibilidade perceberia aquilo que estava acontecendo. Porque da forma como eu estava fazendo, ela sentia dor. Isso é só um exemplo do quão ele era sensível do ponto de vista do cuidado, da atenção. Nunca esqueci disso e, logicamente, por tudo aquilo que eu tive em minha vida, em minha própria residência, esse é um legado que não poderia ser esquecido e não deve e nem merece ser esquecido. Perfeito. Doutor Carlos, muito obrigado por toda a sua explanação, por esses e outros pontos. Nós ressaltamos a importância para que você possa vir conferir essa exposição aqui. Lembrando que ela fica disponível até o dia 17 do mês de outubro. Agora sim, nós voltamos ao estúdio. Mais um intervalo e daqui a pouco o Destaques está de volta. E agora uma dica, até o dia 28 de setembro, o Shopping Iguatemi Bosque, aqui em Fortaleza, recebe a exposição 53 anos de videogames, do Museu do Videogame Itinerante. Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 450 consoles de todas as gerações, áreas interativas e torneios para o público. A atração já passou por 19 estados e é reconhecida como o primeiro museu do gênero registrado pelo Instituto Brasileiro de Museus. O Museu do Videogame propõe uma viagem no tempo nas últimas 5 décadas da história dos jogos eletrônicos. Aqui no Iguatemi Bosque, o público pode reviver clássicos, testar
últimas gerações de videogames e também participar de jogos interativos, né, desafios interativos. Para falar mais um pouco sobre essa experiência, né, que mistura aí diversão, cultura e também a memória, a gente vai falar aqui com o Thiago Moreira, ele é diretor, coordenador aqui do Museu do Videogame. O que é que o público pode esperar até o dia 28 de setembro aqui no Iguatemi Bosque desse museu, enfim, interativo total, né? Que todo mundo pode jogar e apreciar essa história do videogame, né? Exatamente. Quando a gente fala em museu, o que a gente imagina, né? Que é um lugar, num centro histórico, um prédio antigo, onde vai ter lá um monte de coisas antigas, de velharias, né? Aqui no Museu do Videogame, o nosso diferencial é que somos itinerantes, onde a gente consegue, né, levar diversão, cultura. Além da exposição, tem uma parte interativa para o pessoal poder experimentar, né? E aqui é possível encontrar desde o Atari até o PlayStation 5 aí para poder ser jogado, para poder ser contemplado aqui. Diversão para toda a família. Toda a família. E também tem uma parte que o pessoal, não é só o jogo no console, né? Tem uma parte que o pessoal dança também. Tem a parte que o pessoal dança, ali temos o Just Dance, o palco de Just Dance é um sucesso. Não para, né? Ali é o dia inteiro, a galera dança, compete. Você vê ali que tem gente que faz até comunidade, eles têm grupos de dança, então é muito bacana de ver. Bacana. E é um museu assim, é um museu itinerante, né? Assim, ele participa em várias cidades. Várias cidades. Nós já viajamos 19 estados brasileiros, né? Estamos com a agenda aí para o próximo mês para voltar para São Paulo, onde todos os shoppings a gente fica 16 dias. Aqui no Iguatemi Bosque, né, até dia 28, né, mais uma semana. Então quem não veio ainda vai poder vir na próxima semana poder prestigiar aqui com a gente e jogar totalmente gratuito, né? A programação aí está disponível de segunda a sábado, das 15 às 21 e aos domingos das 14 às 20. É só vir, chegar e jogar, não precisa cadastrar nada. Está disponível aí para toda a família. Pois é, e é interessante porque o videogame ele une, né, várias gerações. A gente está falando aqui de pelo menos 50 anos de história dos jogos eletrônicos. Então, é o papai, é a mamãe, é o filho, também o neto e os avós também. Eu costumo dizer em todas as entrevistas que assim, a gente consegue provar aqui no museu que para videogame não existe idade, né? Porque o pai pode trazer o filho aqui para poder conhecer qual que era o console da época dele, né? E o filho também, além de conhecer, ele pode aproveitar as novas tecnologias, né? Como os óculos de realidade virtual que temos disponíveis aqui, simuladores de corrida, PlayStation 5, o próprio Nintendo Switch 2, né? Que foi o último lançamento que teve agora, é bem recente. Então é muito bacana isso de ver. Tiagão, muito obrigado, viu, pela entrevista. A gente conversou aqui com o Thiago Moreira, ele é coordenador aqui do Museu do Videogame, que está em exposição aqui no Iguatemi Bosque. Iguatemi Bosque, esse shopping que traz mais essa oportunidade aos clientes, né, a oportunidade de interatividade dos clientes que vêm aqui para o shopping. A gente vai conversar agora com o superintendente do Shopping Iguatemi, Dr. Wellington Oliveira, que está aqui com a gente para falar sobre mais essa atração para os clientes, né? Shopping, mais uma vez, inovando, dessa vez com um museu, mas que é um museu que mostra a história dos jogos eletrônicos, mas ao mesmo tempo é super atual, né? É muito legal, né? Uma exposição, um museu de videogame que mostra a história dos jogos, né? A evolução da tecnologia nesses 50 anos aí que a gente tem de história de videogame. Muito interessante, cada coisa muito legal. Tem o Telejogo, que foi o primeiro videogame brasileiro, que eu tive um na minha infância, pra você ver, não sou tão velho assim, mas eu tive, foi muito legal e é muito interessante, né? É para todas as idades, para a família inteira. Então, assim, você vê gente de toda idade brincando aqui, rememorando os jogos antigos, curtindo os jogos novos, né? E fazendo toda a brincadeira interativa que tem aqui no Museu do Videogame. Fala para o público onde é que está aqui situado o museu, para poder vir, e é totalmente gratuito também. É um evento totalmente gratuito, todas as brincadeiras são gratuitas, né? Você pode brincar à vontade com você e sua família. O Museu de Videogame está situado aqui em frente ao Magazine Luiza, na nossa praça. A exposição fica aqui com a gente até o dia 28 de setembro e funciona de sábado, todos os dias, no sábado a partir das 15 horas e no domingo a partir das 14 horas. Mais uma atração que o Iguatemi propõe, né, aos seus clientes, justamente para ter essas experiências inovadoras, né? Exatamente, né? Inovação com algo retrô, né? Muito legal isso, mas é muito interessante mesmo, se é inovação, porque tem muita gente que não pegou num videogame da época dos anos 80, anos 90 e chegar aqui e entender como é que funcionava o videogame naquela época é muito legal, então atrai muita gente, a gente espera mais de 5 mil pessoas por dia aqui na exposição. Obrigado, doutor Elzo, pelas informações. A gente conversou agora com o Thiago Moreira, que é o coordenador do museu, e também com o doutor Wellington Oliveira, superintendente aqui do Shopping Iguatemi, para fazer esse convite para você que está em casa, vir aqui ao Museu do Videogame, traz o seu filho, traz o seu pai também para poder aproveitar,
fazer essa viagem no tempo, na história, né? São 53 anos de história dos jogos eletrônicos aqui para você aproveitar no Iguatemi Bosque. Agora a gente volta ao estúdio. O programa de hoje fica por aqui. A você, obrigado pela companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.